Salve, meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser uma coisa diferente, porque, bem, eu li uma história do Batman, mas não é uma história comum assim como todas as outras histórias em quadrinhos. Essa em questão é um livro do Batman, sim, um livro mesmo, com várias letras e sem nenhuma imagem. E é uma coisa diferente que eu vou trazer aqui para vocês, porque é um livro de super-herói, embora não tenha imagem, seja mais descritivo e bastante detalhado as cenas. É um livro com um tema do Batman. Então, nesse vídeo nós vamos falar de Wayne de Gotham, o livro do Batman. Mas antes de iniciarmos de fato o vídeo, já vou pedindo para vocês darem aquela força aqui no canal. Caso não forem inscritos, se inscreverem, compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais e deixando um comentário e assistindo até o final, é claro, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. E você também ajuda que eu, o seu criador de conteúdo geek nerd favorito, o Samuca. Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Wayne de Gotham, escrito por Tracy Hickman. Tracy Hickman, ele já havia trabalhado em outras histórias, mas só que o cunho delas são mais sobre RPG, fantasia, jogos de tabuleiro em si. Porém, ele se inovou escrevendo uma história de um dos personagens mais famosos da cultura pop e dos quadrinhos, o Cruzado Encapuzado, o Batman. Bem, eu vou ser bem sincero com vocês, meus seguifelas. Essa é a minha primeira experiência trazendo uma história que é bem diferente do habitual que eu tô acostumado, que é mais quadrinhos. E por não ter imagens e ser bastante detalhado as coisas, eu acabo demorando mais, porque vou ser sincero com vocês, eu leio quadrinhos para trazer aqui pro canal para vocês, né? Como vocês já estão acostumados, trago quadrinhos, jogos, e livro é um pouquinho diferente, porque, bem, livro eu costumo mais ler enquanto eu tô indo pro meu trabalho, ou seja, quando eu vou trabalhar, para ser um pouquinho diferente de ficar ouvindo música e tal, eu pego o livro para eu poder ler. Apesar, além das minhas HQs, eu tenho bastante livros também, livros de filosofia, livros de aventura, livros de todos os tipos, até religiosos, como vocês já devem saber, que eu fiz no especial de Natal falando que eu sou cristão. Pois bem, esse Wayne de Gotham, ele é uma história do Batman e ele vai trazer bastante pontos interessantes. Tracy Hickman escreve a história um tanto interessante do Batman, que ele trabalha tanto presente do Bruce Wayne atuando como o Cruzado Encapuzado Batman, como ele também trabalha o passado Wayne, ou seja, ele vai pro passado do Bruce Wayne, falando dos seus pais. Ele dá uma origem assim do legado Wayne. Conhecemos a história tanto do Thomas, que é o pai do Bruce, quanto de Martha Kane, que é a mãe dele. E a gente conhece um pouco da juventude deles. O prefácio do livro nos dá um momento de pai e filho do avô do Batman, o Patrick Wayne, com o Thomas Wayne, tendo um momento de pai e filho assim, um tanto não tradicional, digamos assim, porque
ele tá ensinando o Thomas a ser um homem, ou seja, deu uma espingarda na mão do moleque de 15, 14 anos para poder caçar alguns morcegos na caverna da propriedade Wayne. E aí, aos berros e tabefes, ele tenta ensinar o filho a ser homem e tal. E depois desse prefácio, onde conhecemos o avô e o pai do Bruce, a gente é jogado pro presente, onde ele já tá atuando como Batman, claro, Bruce Wayne, e investigando um caso de diversos roubos que aconteceram na cidade de Gotham, a mando de uma tal de Spellbinder, que fez vários cidadãos ricos e pessoas de bem de Gotham roubar certas joias e bancos, e dentre elas estava o comissário Gordon, mas com o seu lado detetive, ele consegue deter as pessoas, e Spellbinder também. Porém, depois de eliminar as pessoas que estavam sendo controladas e deter essa vilã, ele nota o boneco de ventríloco Scarface, que estava com uma espécie de convite para Thomas Wayne, na verdade para a família Wayne em si. E ele leva o boneco à Batcaverna para poder estudar aquele bilhete também, porque o boneco estava ali. Galera, mais um adendo aqui. Por se tratar de um livro, não uma HQ que possua imagens, para eu poder estar ilustrando aqui um vídeo, eu não sei como eu farei. Eu vou tentar pesquisar imagens tanto do pai do Batman quanto da mãe, colocar a imagem do Batman em si, porque ela não é uma HQ, não vai ter páginas com imagens tentando ilustrar cenas. Bem, dando esse adendo, bora continuar aqui nossa review. Pois bem, o Batman então chega na Batcaverna, tem uma ligeira discussão com o seu mordomo Alfred por tratar ele de um modo carinhoso e infantil, chamando de jovem Bruce ao invés de mestre Bruce. E aí ele releva isso e começa a estudar o convite que estava com o boneco Scarface. Alfred fala que também havia recebido esse bilhete, porém há outras questões também que ele queria tratar com Bruce sobre a empresa Wayne Enterprise está sendo meio que investigada por ações ilícitas como fraude bancária e esse tipo de coisa. E aí ele fica ainda mais nervoso, mas aí fala que o Alfred que devia cuidar daquilo, porque além de mordomo, ele foi promovido a assessor dele e cuidasse dessas questões mais empresariais. Mas aí ele releva um pouco, lembra um pouco do passado e fala tudo bem. O Alfred continuar chamando ele de jovem Bruce. Caramba, quase não sai. Depois de tentar muito investigar, ele vê que já tá ficando de manhã e resolve então espairecer sua cabeça indo pro jardim onde era da sua mãe. E aí ele troca, tira todo o equipamento, abate roupa, tudo, coloca seus trajes de civis e vai andando pela mansão, seguindo o caminho até onde era o jardim da sua mãe. Mas só que ele percebe algo estranho, a porta estava meio que destrancada e ele escuta uma voz de mulher vindo de lá e ele se assusta com uma mulher loira, platinada, e ele pergunta quem é. Ela fica assustada também,
diz que precisa encontrar com Bruce Wayne, falando que ele estava em perigo, esse tipo de coisa. Ele mente para ela, falando que ele era o guarda da propriedade, que como ela não tinha passado pelas câmeras de vigilância e outros sinais de segurança que a propriedade tinha. Depois disso ele leva até a guarita, o Alfred vai de encontro depois de um tempo, por ficar meio relutante pelo nome da mulher, que é algo que é muito relevante ao passado dos Waynes. O sobrenome dela é Richter, que ela tem um grande envolvimento com a família em si. Pois somos jogados no passado de novo, algum tempo depois, com o jovem Thomas Wayne já formado na faculdade de medicina. Ele vai ao encontro num bar chamado Clet's Club, que ele vai de encontro à sua amiga Martha Kane, que estava tendo uma festa junto com outros amigos e amigas. E lá ele conhece The Holmes Sinclair, um casinho assim, podemos dizer, da jovem Martha Kane. E também ele conhece Lil Moxon, o que se tornaria um grande parceiro futuramente. Porém, o Thomas nutre sentimentos por Martha. Tanto é que ele se conhece desde quando eram pequenos, e ela era praticamente vizinha da propriedade dos Wayne, porque a mansão Kane ficava praticamente do outro lado do lago da mansão Wayne. Uma coisa que eu percebi que esse livro faz é que, hora ou outra, ele fica jogando tanto no tempo do presente quanto no passado do Batman, no presente do Batman e o passado dos pais dele. Uma coisa que eu também não gostei muito do livro é como ele trata certos personagens, como no caso Bruce Wayne tendo essas discussões com Alfred por ele tratar de um modo carinhoso, infantil, e como ele retrata os pais do Bruce Wayne, Martha sendo uma espécie de mulher devassa que gasta seu dinheiro com caridades duvidosas, e o Thomas Wayne um babão que fica atrás dela, ou como muitos estão dizendo na internet hoje em dia, o Betinha que fica atrás da moça. E o livro ele se segue assim, jogando a gente tanto pro passado, falando dos pais do Bruce Wayne, quanto pro presente, enquanto o Bruce Wayne tenta investigar esse passado sombrio dos pais dele, no caso. Tanto que o pai dele foi residente no asilo Arkham, junto com um tal de Dr. Ernest, que é o pai da Amanda, que apareceu anteriormente, como eu disse. E aí eles criaram uma espécie de vírus que eliminava todo o senso de maldade das pessoas, fazendo elas entrar numa espécie de justiça meio que torta, porque eles levavam tudo ao pé da letra. E aí, por base dessa criação, foram criados 4 justiceiros, chamados de o Apocalipse. Um era chamado de Discípulo, que era o Sinclair, o Apaixonite da Martha. Outro era o Ceifador, que era um serial killer. Outra, uma também serial killer chamada Viúva Negra, e uma outra também que causou uma morte acidental. E aí o Batman vai descobrindo essas coisas sobre o pai dele, ele fica furioso. E o final do livro tem um desfecho incrível, porque
a Amanda, ela tava tendo uma espécie de surto psicótico, porque a irmã dela, que é a irmã mais velha no caso, tinha melhorado esse vírus que o pai dela criou junto com o pai do Batman, mas só que a Amanda, ela tinha morrido e a irmã mais velha dela, Marion, passou as memórias dela para um outro corpo de uma outra pessoa. Só que isso não deu muito certo e criou bastante instabilidade. E aí, bem, eu sei que é um livro, eu não quero dar spoiler do final para vocês. Caso vocês tenham lido o Wayne de Gotham, acho que vocês sabem o que acontece no final. Caso não, eu peço para que vocês comprem o livro e leiam. Bem, como eu havia dito, uma coisa que eu não gostei dessa história do Batman é como o autor, ele trata o Batman e os pais dele. Claro, é uma visão totalmente diferente do que nós, fãs, tínhamos a respeito de Thomas e Martha Wayne, que, bem, no imaginário do fã, nós achamos que eles se conheceram em um baile como qualquer outra família rica, se apaixonaram e tiveram Bruce. Mas pelo jeito o autor, ele quis colocar uma coisa mais moderna, digamos assim, não sei ao certo, mais real, eu não sei. Bem, porque é complicado dizer, porque eu esperava uma coisa totalmente diferente, como era a juventude, tanto do pai do Bruce quanto da mãe dele. Batman Wayne de Gotham foi lançado em julho de 2012 e ele, nessa época, nessa década de 2010, 2012, estava começando uma nova leva de livros de super-herói, tanto que em questão da DC tem esse do Batman, tem o do Superman, que é os últimos dias de Krypton. Acho que deve ter do Flash também, se não me engano. Mas sempre quando eu ia para as livrarias, eu via bastante da Marvel. Tinha questões do Guerras Secretas, tinha dos X-Men, Homem-Aranha, tanto da Última Caçada de Kraven, quanto um chamado Trovões, Tempestade. Tinha vários livros, Guerra Civil também. E é incrível, cara. Acho que eles tentaram expandir, ou, quer dizer, pelo menos da DC, eles fizeram essas coisas mais voltado ao passado dos heróis. Já acho que o da Marvel, eles pegaram mais as histórias mais famosas deles e transformaram em livros. Bem, galera, terminando mais aqui esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Caso não forem inscritos no canal, se inscrevam, compartilhe com seus colegas e nas suas redes sociais para o pessoal estar conhecendo meus vídeos, os trabalhos que eu faço, e ativem o sininho da notificação também para quando tiver vídeo novo aqui no canal. E outra coisa, sei que eu demorei para trazer vídeo, mas é porque aconteceram N coisas. Se vocês perceberem, ao fundo tá tendo muito eco, porque, bem, agora estou morando sozinho e eu estava cuidando muito da minha mudança, estava cuidando dos preparativos aqui da mudança e tal. Fora também que eu fiquei ruim, fiquei doente também. E aí, fora que ler o livro do Batman demorou um pouquinho também, porque eu lia mais quando eu ia pro trabalho, mas teve um final de semana que eu peguei uns 2 capítulos. E eu vou estar trazendo coisas novas aqui no canal. Eu voltei a comprar mangá, que é uma coisa que eu já não comprava há bastante tempo. Comprei o do Fullmetal Alchemist, que pretendo trazer também aqui. Vou lê-lo.
e trazer aqui para vocês uma review. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vejo vocês no próximo e até!